Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da nossa análise aprofundada. Olha, eu estou com um entusiasmo gigantesco para a nossa conversa de hoje. Ah, eu também tô. E temos muito material para cobrir, né? Com certeza. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2026 e a gente tem em mãos um calhamaço de fontes financeiras fresquinhas. Relatórios de peso. Exato. Estamos falando do Investing.com, da Trade News, com o Beto Sadia, além do Money Times e do Infomoney. É um volume massivo de dados. Bem denso. É, sim, mas a nossa missão aqui é cristalina. A gente precisa decifrar esse mercado global que, sinceramente, parece estar operando totalmente de pernas para o ar. Totalmente. As narrativas que a gente achava que estavam consolidadas estão sendo, tipo, testadas ao extremo agora. Pois é. Só para vocês terem uma ideia do cenário, a gente tem bilionários fugindo daquelas tecnologias badaladas de até ontem, um cenário geopolítico e tarifário fervendo e, no Brasil, O Brasil sempre surpreende. sempre. No Brasil, a gente tem um xadrez bizarro de juros misturado com recordes corporativos. Isso conta uma história bem surpreendente. O nosso desafio hoje é exatamente cruzar esses relatórios e ir além daquelas manchetes óbvias, sabe? Separar o ruído diário do que é tendência real. Certo, vamos desvendar isso começando por uma guinada drástica que está dominando Wall Street. A mudança na inteligência artificial. Exatamente. A IA vinha sendo a força motriz dos mercados, mas parece que o frenesi deu uma esfriada. E os dados mostram isso claramente. Mostram sim. O que mais chamou a atenção na Trade News foram aqueles formulários 13F. Eles revelam as posições dos grandes gestores. E a informação é chocante. 4 bilionários. Isso, 4 bilionários simplesmente cortaram de forma drástica a exposição que tinham na Nvidia. E fizeram isso bem antes do relatório de lucros dela, que está previsto para o dia 25 de fevereiro. O que é fascinante aqui é a antecipação. O mercado é puro mecanismo de expectativa, né? Uhum. Quando gestores desse calibre resolvem realizar lucros num ativo geracional como a Nvidia, bem antes de divulgar os resultados, isso é um sinal de alerta gigante. Uma mudança da percepção de risco. Exato. Eles estão se perguntando se esses valuations de tecnologia não esticaram demais, sabe? Além do que a empresa consegue entregar no curto prazo. E para onde esse dinheiro colossal está indo é a maior surpresa para mim. Não está indo para outras startups disruptivas. Não, de jeito nenhum. Tá voltando para a velha economia. Os relatórios mostram um fluxo enorme para setores tradicionais e defensivos, tipo energia e saúde. Faz todo sentido. Quando o foco muda de multiplicar o capital para proteger o que já ganhou, a alocação dá um cavalo de pau. É buscar segurança, né? Isso. Energia e saúde dão previsibilidade, pagam dividendos consistentes. O mundo vai continuar precisando refinar petróleo e tomar remédio independentemente de quem ganha a corrida dos chips. Verdade. É o mercado com medo de descer de elevador, depois de ter subido tão rápido. E olha, esse medo já bateu nos índices. Wall Street teve um dia pesado. Pesadíssimo. Quedas fortes por causa dessas dúvidas sobre a IA e os novos softwares, mas tem um caso nos documentos que é quase bizarro de tão específico. A IBM. Nossa, a IBM foi o grande choque. Eles sofreram a maior queda nas ações desde o ano 2000. E o motivo parece, sei lá, filme de ficção científica. Foi uma promessa da Anthropic. Uma promessa de reescrever códigos COBOL usando inteligência artificial. E isso derrubou a IBM. Explica isso para quem nos escuta, porque parece loucura. É o exemplo perfeito de disrupção destruindo um negócio consolidado. Pensa assim, o COBOL é uma linguagem lá dos anos 50, mas é a espinha dorsal invisível dos bancos. Trilhões de dólares rodam nisso, né? Trilhões, cartão de crédito, operação bancária, tudo. E a IBM ganha rios de dinheiro mantendo e atualizando essa infraestrutura velha. Pera, a IBM ganha muito dinheiro justamente porque é difícil para um humano atualizar esse código antigo. Precisamente. É caro e super arriscado para um banco mexer naquilo. Aí vem a Anthropic e diz que a IA deles pode traduzir o COBOL para linguagens modernas de um jeito rápido e seguro. Nossa, o mercado viu nisso e pensou, bom, o monopólio da IBM nesse serviço super rentável pode evaporar da noite para o dia. Por isso a ação despencou aos níveis dos anos 2000. É genial e assustador pensar que um único algoritmo pode quebrar o modelo de décadas. Mas, saindo dos códigos e indo para um território de conflito mais físico,
Vamos falar de geopolítica e tarifas. O clima esquentou em Washington. Demais. O Wall Street Journal e o Investing.com mostram que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, está considerando novas tarifas de segurança nacional. Isso depois de uma decisão da Suprema Corte. E a resposta foi imediata, o que traz muita imprevisibilidade para as empresas globais. Com certeza. 22 senadores democratas apresentaram um projeto de lei tentando forçar o reembolso dessas tarifas. Eles estão chamando a medida de ilegal. Uma briga política pesada. Sim, e no mundo corporativo, a FedEx decidiu processar o governo americano exigindo reembolso total do que chamam de tarifas de emergência. E aqui, gente, é super importante frisar a nossa regra de neutralidade. Fundamental. Nós estamos apenas relatando os documentos e esse embate entre a administração e a oposição. Não estamos tomando partido, mas o fato é que o reflexo nos custos das empresas é inegável. Se conectarmos isso ao cenário maior, a atitude da FedEx é o grande termômetro. Tarifa é imposto sobre margem de lucro e, no fim, sobre o consumidor. Acaba encarecendo tudo. Exato. Quando uma gigante da logística processa o governo federal, ela grita para Wall Street que não dá mais para fazer planejamento de longo prazo. Isso gera aversão ao risco na hora. E essa aversão ao risco está transbordando para outras áreas. Os relatórios citam que Trump declarou que a decisão de atacar o Irã é exclusivamente dele. O que joga a temperatura do Oriente Médio nas alturas. Exato. E, em paralelo, os contratos de defesa estão explodindo. A Northrop Grumman está acelerando a produção daquele bombardeiro B-21. E a BAE Systems também. Sim, eles ganharam um contrato da Força Aérea de 98,9 milhões de dólares para manutenção de caças F-16. O mercado de armas é puramente pragmático. Esse dinheiro não aparece do nada. É a resposta dos governos à instabilidade. Dinheiro seguro, digamos assim. Isso. Enquanto o pessoal vende tecnologia por medo do futuro, eles alocam pesado no complexo industrial militar. Demanda garantida e contrato governamental blindado. Quem está sofrendo com essa fuga para a segurança é o cripto. O Bitcoin recuou para as mínimas de fevereiro, sendo negociado ali perto de 64.990 dólares. Uma queda expressiva. Muito. E as análises apontam justamente esse clima de tarifas e incerteza institucional pressionando o ativo. Isso mostra a verdadeira cara do Bitcoin hoje. Na teoria, era para ser uma reserva de valor isolada. Mas na prática dos grandes fundos, ele é um ativo de alta volatilidade. Eles vendem quando o risco aperta. Exatamente. Risco geopolítico sobe, guerra comercial ameaça a inflação, os gestores liquidam o que é mais volátil para fazer caixa. Faz todo sentido. E isso nos dá um gancho perfeito para falar do Brasil. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a aversão ao risco global cria contradições fascinantes por aqui. O câmbio é o maior exemplo disso. Sim, vamos dissecar o câmbio. O dólar fechou hoje quase estável, na casa dos R$ 5,17, mas, mais cedo, bateu a menor cotação em quase 21 meses. Chegou a cair abaixo de 5,14, né? Abaixo de 5,14. Esse fluxo de gringos foi tão forte que o Banco Central nem precisou rolar integralmente os swaps cambiais. Isso é um indicador brutal do apetite do estrangeiro por ativos brasileiros agora. A força do real chamou muita atenção técnica. Mas aí entra a contradição. O câmbio sorri, mas a batalha da taxa Selic ganha tons de drama. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse estar confiante de que o corte de juros começa na próxima reunião do Copom. E o relatório Fox até cortou as projeções para 2026. Pois é, só que o giro do mercado do Money Times trouxe um alerta completamente oposto. Eles avisam que a eleição pode travar esse ciclo de cortes ali por agosto ou setembro. Essa divergência é a precificação clássica do risco político e fiscal. Como assim? O governo quer cortar juros para acelerar a economia, óbvio. Mas o alerta das eleições é pragmático. O mercado sabe que ano de eleição significa pressão por mais gasto público. E o Banco Central pode frear os cortes. Exato. O Banco Central tem um perfil técnico e pode ser forçado a parar os cortes do segundo semestre para segurar qualquer expectativa de inflação causada por esse ruído todo. E falando em ruído, a pauta de infraestrutura também ferveu. O governo federal suspendeu e revogou o plano de privatizar hidrovias na Amazônia. Uma decisão pesada. Sim, isso veio depois de vários protestos de grupos indígenas que chegaram a ocupar instalações da Cargill lá no Pará. E, novamente, gente, mantendo nossa estripa neutralidade sobre as pautas ambientais e políticas envolvidas. Claro, olhando só pelo prisma do capital. Exato. Como essa revogação soa para o investidor estrangeiro? Soa como imprevisibilidade regulatória.
Fundo de infraestrutura que é regra clara e segurança jurídica para daqui a 30 anos. E quando cancelam algo assim? O prêmio de risco sobe na hora. O custo de capital para qualquer novo projeto logístico no Brasil fica mais caro, porque ninguém sabe se as políticas de Estado vão continuar. O que torna o nosso próximo ponto absolutamente providencial. O JP Morgan lançou um relatório monumental, mapeando 26 anos de fluxo financeiro na América Latina. Um estudo histórico muito rico. Muito. E a conclusão bate direto nessa questão de intervenção do Estado. Eles dizem que governos de esquerda, historicamente, surfaram os booms de commodities, gerando crescimento. Mas as guinadas à direita são o que eles chamam de janela de ouro para os mercados acionários. É fundamental entender que o JP Morgan não está falando de ideologia, estão falando de matemática de valuations. Traduz isso para nós. Claro, no boom de commodities, a empresa ganha dinheiro seja qual for o governo. Mas a janela de ouro acontece porque políticas mais liberais tendem a comprimir o prêmio de risco que a gente acabou de falar. Ah, entendi. O mercado antecipa que vai ter desregulamentação, eficiência, privatização. Aí os investidores topam pagar muito mais caro pelas ações daquele país. É isso que gera os grandes ralis. Excelente explicação. Isso é a transição ideal para a gente descer do macro para o micro. Vamos olhar a saúde das empresas brasileiras, porque é lá que o dinheiro real trabalha. Os resultados mostram bem porque o capital estrangeiro está aqui. Começando pelos pesos pesados. Os números do Itaú, gente, simplesmente aniquilaram as projeções. Bateram recorde histórico com um lucro líquido de 46,8 bilhões de reais. Uma resiliência impressionante. E não é só o tamanho do lucro, é eficiência. Eles entregaram um ROI, a rentabilidade deles, de 24,4%. Num país onde o custo de capital é altíssimo, entregar 24% é uma execução cirúrgica. Totalmente cirúrgica. E o dado que mais brilhou nos relatórios foi que o Itaú atingiu a menor taxa de inadimplência de curto prazo de toda a sua história. Isso prova que eles sabem dar crédito mesmo quando a economia macro está difícil. E o setor financeiro continua se mexendo. O BTG Pactual, junto com o Citi, está comprando uma parte do Banamex. É a ambição dos nossos bancos passando das fronteiras. Exato, mostrando muita capitalização. Mas, indo para a indústria, a narrativa pede cautela. A WEG, que é sempre uma queridinha na bolsa por ser impecável, tomou um alerta severo do próprio JP Morgan. Aquele selo de alerta negativo, o Negative Catalyst Watch. Isso. Colocaram isso antes mesmo do balanço sair. Esse caso da WEG ilustra bem a diferença entre uma empresa ótima e uma ação barata. A WEG é excepcional operando, mas o problema é o preço da ação, o valuation. O mercado pagou caro demais. Pagou antecipado para um crescimento infinito, os múltiplos estão esticados. Então qualquer vírgula fora do lugar na margem de lucro, seja custo subindo, câmbio, logística, vira um risco gigantesco. O espaço para surpreender positivamente sumiu. E se decepcionar, a queda é feia. Bem diferente da Gerdau, que lucrou 670 milhões de reais no quarto trimestre. Uma alta pequena, de 0,5%, mas a estratégia deles fez barulho. O programa de recompra? Isso. Anunciaram dividendos e uma recompra colossal, 55 milhões de ações preferenciais e 1,4 milhão de ordinárias. A Gerdau mandou uma mensagem muito clara. Em vez de torrar caixa comprando outras empresas ou expandindo de forma irresponsável, eles olharam e disseram: a nossa própria ação é a coisa mais barata do mercado agora. Foco total em dar retorno para o acionista. E enquanto a velha economia faz isso, a nova economia sua a camisa. O Mercado Livre solta um balanço decisivo amanhã, dia 24. O mercado vai olhar de lupa para as margens deles. Exato, as margens são muito pressionadas pela expansão agressiva. Eles subsidiam muita coisa para dominar o mercado. Isso levanta uma questão importante, que é a ponte com o setor imobiliário. O e-commerce só existe se tiver ativo físico por trás. E essa conexão nos leva ao dado fantástico do Itaú BBA. Os fundos imobiliários, os FIIs de galpões logísticos, bateram uma vacância de apenas 6,6%. A menor desocupação da história. A menor de todas. Isso prova que a economia digital está, na verdade, impulsionando a física. Para o Mercado Livre entregar rápido, ele precisa alugar galpão. O sucesso dos FIIs de logística é o espelho do crescimento do varejo digital. Perfeito. E ainda nesse mundo dos ativos físicos, a gente viu o M&A agressivo.
O Fundo Pátria zerou a posição que tinha na Smart Fit por 890 milhões de reais. Uma venda enorme. Enorme. E o curioso é que logo depois de vender tudo, um sócio veio a público dizer que a perspectiva da Smart Fit continua muito positiva a longo prazo. É o ciclo do private equity. O Pátria não existe para casar com a empresa para sempre. A missão é injetar dinheiro, arrumar a casa, abrir capital e botar o lucro no bolso do cotista. Eles podem até amar a Smart Fit, mas têm o dever de realizar lucro. Realizar na hora certa. Para fechar as empresas, a gente tem dois extremos. De um lado, a Sabesp. O JP Morgan garantiu que ela está totalmente blindada pelas regras atuais contra crises hídricas e falta de chuva. É o porto seguro perfeito na turbulência. Previsibilidade total de caixa. O oposto absoluto do Bitcoin ou daquelas ações de tecnologia. Sim. E no outro extremo, pura adrenalina. A Azul. Eles anunciaram que saíram do Chapter 11, a recuperação judicial lá nos Estados Unidos. E a ação disparou. Voo subiu 46% na hora. Mas o mercado não perdoa, e no fim de um pegão super volátil, eles devolveram tudo e fecharam em queda de 1,7%. Clássico caso de sobe no boato, cai no fato. Sair da insolvência reprecificou a dívida, ótimo, mas aí a galera do curto prazo realizou os 46% de lucro no mesmo dia. Agora a Azul tem que provar seu valor operando o voo mesmo. Então, o que tudo isso significa, juntando as peças? A gente vê que o mundo não está em pânico cego, mas num realinhamento enorme. O dinheiro inteligente foge da IA para a energia. A guerra de tarifas dita as regras e derruba o cripto. E aqui no Brasil, os bancos seguem inabaláveis e os galpões estão lotados. Entender isso é o que protege o patrimônio. Sem dúvida. Mas, para fechar, eu quero voltar lá no caso da IBM e do COBOL com uma reflexão para quem está nos ouvindo. Manda. Se uma nova IA ameaça destruir o monopólio do COBOL, uma linguagem dos anos 50, que ainda processa os trilhões da nossa economia, qual é o próximo pilar estrutural que parece intocável, mas que está a um único algoritmo de ficar obsoleto? Uma provocação fantástica para a gente ficar pensando. E é para isso que a gente faz esse mergulho nos dados. Muito obrigada pela companhia de todos vocês hoje. Vamos seguir questionando o óbvio. Até a nossa próxima análise aprofundada.